Sejam bem-vindos. Hoje nós começamos um módulo, hoje vamos tentar falar aqui, explorar um pouco as prisões cautelares e a questão da liberdade. Aliás, a perspectiva inicial de trabalhar com o tema prisões é justamente tentar visualizar a preservação do bem jurídico fundamental. Depois da vida, talvez, o que mais nos preocupe, o que mais aqui nos causa perplexidade, é a forma de restrição à liberdade de locomoção no Brasil. Então, esse é justamente o tema aí desse nosso encontro de hoje e dos que vão se suceder, fazendo no total 5 aulas. Bem, meu nome é Nestor Távaro, sou defensor público no estado de Alagoas, sou professor de processo penal e a nossa primeira aula de hoje é justamente sobre o tema prisão em flagrante. E com isso aí, evidentemente, qualquer dúvida, qualquer encaminhamento ou participação no programa, fiquem à vontade. Bem, eu começo a falar hoje da prisão em flagrante, mas a minha perspectiva inicial é tentar pontuar a vocês primeiro o princípio da presunção de inocência. Se nós partimos de uma premissa que a Constituição Federal reconhece no seu artigo 5º o princípio da presunção de inocência, me preocupa identificar com vocês que a presunção de inocência deve ser interpretada na sua concepção máxima, para evitar, consequentemente, a interpretação de que as prisões no Brasil são a regra. Muito pelo contrário, nós temos no Brasil duas perspectivas prisionais. Num primeiro momento, nós teríamos a prisão-pena. Ora, trabalhar com a prisão-pena é aquela que advém de uma sentença condenatória transitada em julgado. Parece ser simples, mas justamente quando a sentença não é mais oponível a ela nenhum tipo de recurso, temos aí a perspectiva de uma prisão, de um encarceramento, como uma forma de satisfação, como uma forma de retribuição social ao mal causado pela transgressão da lei. Flagrante é uma prisão cautelar. Uma prisão cautelar que tem cabimento na perspectiva de encarcerar aquele que é surpreendido praticando o delito. A ideia de flagrante significa arder, queimar, imediatidade. Imediatidade entre o crime e a efetivação da prisão. Só que, no âmbito da normatização da prisão em flagrante, nós conseguimos hoje ampliar, elastecer essa admissibilidade a circunstâncias que, no primeiro momento, não se enquadrariam na própria concepção da palavra flagrante. Agora, você me perguntaria, Nestor, como é que as hipóteses de prisão em flagrante estão disciplinadas na nossa legislação? A doutrina se esmerou em classificar aquelas hipóteses que vêm previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. O artigo 302 do CPP, ele condensa as três principais modalidades de prisão em flagrante no Brasil. A prisão preventiva pode ser encarada como uma prisão cautelar admissível durante toda a persecução penal. A prisão preventiva cabe durante o inquérito, durante o processo e até mesmo antes do inquérito estar formalmente iniciado. Essa ampla possibilidade de trabalho com a prisão preventiva, estendendo a mesma para toda a prisão, ou melhor, para toda a persecução penal, se dá justamente à luz da eventual necessidade do cárcere preliminar. Agora, a preventiva, uma vez decretada, só poderá o magistrado analisar as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. A prisão preventiva como prisão cautelar está distrita ao núcleo de cláusula de reserva jurisdicional. Só que o juiz poderá decretá-la de ofício, e essa decretação de ofício deve ser lida hoje à luz do sistema acusatório. É de duvidosa constitucionalidade deixar o magistrado de ofício decretar uma prisão cautelar. Isso feriria aí efetivamente a inércia jurisdicional, a perspectiva do magistrado isento desta interferência naquele desejo pontual de administrar por força própria a prisão cautelar. Então tem que se ter bastante cuidado. As críticas à decretação de ofício da prisão preventiva são as mais ferrenhas. Por todos aqui eu poderia citar o professor Geraldo Prado, em que pese hoje nós no Brasil estejamos com a posição majoritária visualizando que a prisão preventiva vem sendo diuturnamente decretada de ofício, mas ela pode ser decretada por provocação, seja do Ministério Público, seja do querelante no âmbito das ações penais privadas, ou até mesmo por representação da autoridade policial. Sem prazo definido, não existe prazo de durabilidade da prisão preventiva, agora, desde que presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Se de um lado eu tinha 5 prisões cautelares e hoje nós temos 3 prisões cautelares normatizadas, nós precisamos ter na outra vertente, no outro altiplano, as ferramentas de combate às prisões cautelares. E a mais emblemática ferramenta de combate à prisão cautelar é o Instituto da Liberdade Provisória. Então nós vamos trabalhar justamente nessa quarta aula com o Instituto da Liberdade Provisória. Mas eu não vou enfrentar
todo o Instituto da Liberdade Provisória. Eu preciso fazer um corte. Eu vou trabalhar com o Instituto da Liberdade Provisória sem a prestação de fiança. Então, a nossa lógica é tentar, primeiro, conceituar o que é a liberdade provisória. E eu me permitiria dizer o seguinte, invocando aqui o professor Frederico Marx. A liberdade provisória é uma contracautela de combate às prisões cautelares. Então, nós estamos agora diante de uma ferramenta de resistência, uma ferramenta que emblematicamente vai tecer as suas considerações acerca da manutenção fora do cárcere daquela pessoa que foi indiciada ou está sendo processada. Agora, meus amigos, se a liberdade provisória é uma contracautela de combate às prisões cautelares, nós precisamos saber quando é que este remédio pode ser administrado. Quando é que tem cabimento a liberdade provisória? Porque, veja, acima de tudo, num critério de organização, nós primeiro precisamos visualizar as prisões cautelares para saber como é que nós vamos combater cada uma delas. Se eu trabalho no primeiro momento com a prisão em flagrante ilegal vai ser relaxada. O Instituto do Relaxamento, ele se presta para combater a prisão ilegal. Mas, Nestor, e se a prisão em flagrante é legal? Ora, se a prisão em flagrante é legal, resta saber se a sua manutenção no tempo é necessária. Hoje nós visualizamos com vocês, dentro dessa aula, o tema liberdade provisória mediante a prestação de fiança, a necessidade de rápida reformulação do sistema da liberdade provisória mediante fiança. Isso é premente, o Congresso Nacional precisa rever a fiança. A fiança hoje, da forma que está colocada, ela acaba figurando como um instituto marginalizado. Trabalhamos com os institutos que permeiam a fiança, quebra, perda, cassação, dispensa da fiança, reforço da fiança e, evidentemente, trabalhamos com o sistema recursal. Para vocês, um abraço, até a próxima.